peco, porque nós pecamos. Sabe, lá em 1 João, nós vemos João escrevendo na sua carta, e ele começa escrevendo dizendo que mentiroso é aquele que diz que não peca. Mas depois ele continua: escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que vai defender diante de Deus todas essas causas e tudo aquilo que vocês têm realizado que fuja do propósito. Sabe, e é nessa dicotomia que nós vivemos. Sabe, e essa dicotomia, diferente de um pensamento religioso linear que estabelece causa e efeito, sabe, que nós vamos aprendendo a apaziguar o nosso coração e sendo libertos da escravidão do pecado na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender para saber como nos livrar do pecado é saber que nós pecamos porque somos pecadores. Sabe, não é porque eu peco que eu sou pecador, é o contrário à lógica. É porque eu tenho uma natureza, fruto e origem da queda humana do pecado. Sabe, é que eu pratico atos pecaminosos que não têm muitas vezes nada a ver comigo, mas sim com a natureza que foi imputada a mim em Adão. Sabe, e é por isso que João diz, olha, mentiroso é aquele que não peca. Sabe, mas o desejo de Deus, depois ele relata, mas o desejo de Deus é o que ele diz, olha, mas eu escrevo isso para que vocês parem de pecar. Sabe, mas com a confiança e a certeza que se algum ato de pecado, que agora não é mais voluntário, não é mais desejoso, mas é tropeço na nossa vida acontecer, sabe, creia, existe um advogado te defendendo e ele está dizendo para você, eu apaguei todos os seus pecados, eu não me lembro dos seus pecados. E é esse processo de reconhecimento que você é pecador, e é esse processo de confiança no amor de Deus, de que nada é capaz de afastar nós, que somos igrejas, que somos filhos de Deus, do seu amor, e nada pode nos tirar dessa comunhão que vai nos santificando. Paulo entende isso de forma completa. Sabe, ele lá no povo de Corinto, se a gente for ler as cartas ao povo de Corinto, a gente vê que era uma igreja complexa, pecaminosa. Sabe, mas Paulo diz aos santos que serão santificados. E ele estabelece dois processos. Sabe, primeiro ele diz que eles são santos porque são separados, mas depois ele diz, olha, que passarão por um processo de santificação. Sabe, que irão diluindo esse processo, essa natureza pecaminosa que a cada dia vai sendo fincada na cruz do Calvário. Que já foi realizado esse processo na cruz por Jesus, mas que nós vamos dia após dia tomando posse e sendo libertos do pecado. Sabe, então é assim que nós devemos entender a vida cristã. Sabe, primeiro, eu não posso fazer a oração farisaica do publicano, que Jesus não aceita. Sabe, ele aceita a oração do pecador, que diz, Pai, eu sou pecador, eu pequei contra ti. Sabe, mas não aquela que diz, olha, eu tenho feito tudo, eu tenho cumprido a lei. Sabe, eu não tenho pecado. Porque essa oração é uma oração mentirosa, é uma oração de soberba, que não nasce de um coração quebrantado e humilde. Sabe, então a nossa relação com o pecado é uma relação absolutamente tranquila com relação à paz com Deus. Nós temos que olhar para Ele, se alimentar dEle, ser desejosos pela essa transformação de mentalidade, por essa produção de uma consciência liberta do pecado. Sabe, mas sabendo que o tropeço pode fazer parte. Quanto mais a gente reprime o tropeço, sabe, às vezes o pecado que não é da nossa vontade, Paulo diz, olha, aquilo que eu queria fazer, eu não faço, mas o que eu não gostaria, por vezes, eu faço. Quanto mais a gente reprime isso, mais o pecado se fortalece em nós. Quanto mais eu apazigo o meu coração na convicção de que os meus pecados já foram completamente pagos, foram completamente apagados pelo sangue do Cordeiro, ao qual eu me aproprio como justificação, e que isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a obra perfeita da cruz do Calvário. Sabe, o meu coração apaziguado e seguro está pronto para o amadurecimento de uma consciência que vai, dia após dia, refletir na glória do Senhor e sendo liberto dos pecados e das consequências que os pecados nos traem. Sabe, você tem que ter certeza disso. Deus não precisa que a gente pare de pecar.
Sabe, nós é que precisamos parar de pecar. Porque quando nós paramos de pecar, os nossos relacionamentos são mais frutíferos, a nossa vida é mais simples. Sabe, nós não sofremos a consequência do pecado. Isso faz bem para nós. E Deus é desejoso, mesmo tendo pago todo o preço pelos pecados passados, presentes e futuros, Ele é desejoso que nós experimentemos o melhor que Ele tem preparado para nós nesses dias. E por isso Ele vai nos libertando do pecado através do conhecimento do Evangelho e da palavra que gera vida, que é Cristo Jesus ressurreto nos Evangelhos, assim discriminados, como Ele andou, como Ele vivenciou e como Ele transformou a mentalidade humana nesses 2000 anos, desde que Ele esteve aqui conosco. Que você possa ter uma semana abençoada, no nome de Jesus.